Bom dia. Essa Parashá Bamidbar, é uma Parashá que eu precisei ralar bastante para encontrar ensinamentos que a gente possa trazer no nosso dia a dia. Não é fácil, porque é uma Parashá bem técnica e ela começa o livro de Pekudim, o livro de Bamidbar, que ele é chamado o livro das contagens. Então, com todas as contagens, etc., eu consegui extrair um ponto muito bonito, que ele explica algo bem diferente daquilo que a gente costuma pensar. A gente está chegando perto de Shavuot. Então, por exemplo, se fala, Vayichan Sham Israel, o povo acampou, eram todos um povo, a gente tem que estar junto, a gente está aqui na época de Sfirat HaOmer, lembrar do amor ao próximo, etc. Só que chega Hashem, no começo desse Humash, em especial, ele fala, não, nada disso. Tem 12 tribos, cada uma tem que ficar no seu lugar, cada uma vai ter a sua contagem separada. Uma lei interessante, que se o cara vai na casa do amiguinho, a criança vai na casa do amiguinho depois da escola para brincar, ele não pode dormir na casa do amigo se ele for de outra tribo. Tem que dormir em casa, na sua tenda, no seu lugar. No centro ficava o Oel Moed, que era o Mishkan. Em volta, Moshe, Aaron, a família, os Leviim. Depois, em volta, as tribos. E as tribos eram divididas, além de serem 12 tribos, elas eram divididas por bandeiras, e havia bandeiras que dividiam em 4 cantos. Então você tinha 4 pontos em volta do povo de Israel, em volta do Mishkan. Você tinha, além dos Leviim, que estavam logo em cima, logo em seguida, você tinha essas... Cada 3 tribos estão como se fosse num canto. São 4 cantos, então cada 3 num canto. Cada tribo tem a sua bandeira. Essa é a primeira vez na história que surge o conceito bandeira, não existia. Todas as bandeiras que surgiram depois são imitações das bandeiras que estão aqui na Torá. O conceito bandeira é algo bíblico. Você fala em bandeira, você lembra da Copa do Mundo, você lembra do time de futebol, você lembra dos países, mas bandeira é algo que vai dificultar a união do povo. Se você cria uma bandeira, você vai ter o meu time e o teu time. Você conhece os caras que já na maternidade, já vem com a roupinha, a primeira roupinha que vai vestir vai ser um tzitzit. Não, do Corinthians. Não é o tzitzit? Não era tzitzit. Quem falou que é Corinthians? Calma aí. It's a boy. It's a boy. Você está já colocando ele num quadrado, numa pré-definição, e todo o conceito da Torá é o contrário. Somos um povo só. Imagina, Mashiach chega hoje, e aí você vai ter a divisão em Israel, ala Sefaradi, ala Ashkenazi, ala todas as outras que existem, infinitas. Todos. E não só isso. Isso é como o ideal. Essa divisão é ideal. Cada um fica na sua. Não é melhor você ter um Beit HaMikdash só, que resolve, junta todo mundo? Você espera que Mashiach vai chegar, vai juntar todo mundo. Chega Hashem, estão entrando em Eretz Israel, e ele fala, não, cada um vai ficar... Aliás, antes de entrar em Eretz Israel, é importante que cada um tenha seu canto, cada um seja contado separadamente. Eles fizeram como se fossem livros do censo, com os nomes, com as famílias, com os números, etc. Cada um fosse separado. Então, a gente está acostumado a escutar 12 tribos, 12 tribos, 12 tribos. Tá bom, porque eram filhos de 12... Mas não era só uma divisão técnica. Às vezes você vai dizer, é importante você dividir por família só por uma questão de organização. Vão entrar em Israel, preciso dividir a terra, então como que eu vou dividir? Não, essa organização era extremamente necessária. E Hashem programou dessa forma. Mais ainda, quando o povo chegou no Sinai, está escrito que eles viram um monte de anjos. Milhares e milhares de anjos. E eles viram que cada anjo tinha a sua bandeira. O povo invejou essa organização, e Hashem falou, não se preocupa, eu vou dar para vocês também, depois que o Mishkan for construído, vocês vão estar divididos em tribos, e cada um com a sua bandeira, cada um no seu canto. Parece completamente contra tudo aquilo que a gente ensina, de que é o povo só, Hashem nos escolheu, assim por diante. Por que toda essa divisão? E Hashem ainda fazer questão dessa divisão? A mudança radical que a Torá dá para a gente é de que união não significa perda de individualidade.
Muito pelo contrário. A verdadeira união se dá quando cada um reconhece os seus limites. Na linguagem da Kabbalah se chama Chesed e Gvurah. Chesed é bondade, todo mundo igual, o casal acabou de ter o casamento, nós somos iguais, as mesmas paixões, até o dia seguinte. Não. Você tem que saber respeitar. E aquilo que a gente fala justamente nessa época do ano, Kavod, Zelazé, eles tinham amor, só que não tinham Kavod. Kavod significa respeitar as diferenças. As diferenças são essenciais ao ser humano. Não existe dois seres humanos com a mesma voz, com a mesma íris, com a mesma cara. Não existe. Porque cada um tem justamente a sua peça no quebra-cabeça. Sem ela, ele é indispensável. O quebra-cabeça ele fica incompleto sem a sua contribuição. E quando a gente fala das 12 tribos, isso facilitava bastante cada um saber qual que é a sua função. Se eu te pergunto qual é a sua função, bom, então Hashem me criou, fui criado para servir a Hashem. Mas se ele te colocou aqui nesse mundo, significa que você, além das mitzvot como um todo, você tem uma contribuição indispensável que só você pode fazer. Como você vê qual que é? Difícil. Tem que olhar para os meus talentos, para a minha história, para a minha família. Quando você já divide por 12 tribos, isso já estava mais ou menos pré-definido. Pelo menos já tinha uma indicação. E eu vi aqui uma explicação muito linda sobre as bandeiras. Então, quem já viu, algumas sinagogas têm as bandeiras das 12 tribos. Inclusive, dessas bandeiras, alguns animais não são nem kasher. Você tem lá o leão, você tem a águia, você tem vários simbolismos, vários desenhos que não são kasher. Mas, justamente, essas bandeiras vieram para inspirar cada um deles, mostrando qual é a sua função individual. Eu não vou falar sobre as 12 tribos, mas eu escolhi algumas delas que são mais características, mais fáceis de identificar a bandeira, o que elas diziam. E você vai ver que dentro do povo de Israel você tem justamente esse tipo de divisão. Tem pessoas com certas qualidades, outras com outras, e você vê como que eles se complementam. O maior desastre na vida de uma pessoa é quando ela olha para a vida do outro e ele fala, eu queria ser ele. Sem olhar para as qualidades únicas, individuais que Hashem deu para ele. Como fala inferno em hebraico? Geinom. Tem outra palavra? Sheol. Sheol. Muito bom. Então, eu não conheço a tradução perfeita da palavra inferno, mas pelo que eu ouvi, que no cristianismo o inferno seria um estado constante, irreversível. Na Torá não existe isso. Na Torá é um processo que eventualmente a alma precisa passar. Então se chama Geinom, purgatório. Mas um apelido, um outro nome para o purgatório é Sheol. Sheol se traduz como abismo. O maior abismo que a pessoa pode entrar é querer emprestar a vida do outro. Porque a palavra Sheol, em hebraico, Lishol, também significa pegar emprestado. Nós nascemos originais e morremos como cópia. Quando você quer copiar a outra pessoa, na melhor das hipóteses, você vai ser uma cópia perfeita. Você nunca vai ser o original. Então é melhor você olhar no espelho e ver quais são as qualidades que a Hashem deu para você individualmente e você usar elas melhores. Quais são essas qualidades? Então, com as 12 tribos a gente tem indicações e cada um pode se identificar. Então, pega, por exemplo, a tribo de Reuven, a primeira das tribos. A tribo de Reuven tinha uma bandeira, que a gente tem a tradição, que ela era vermelha, e tinha os desenhos dos Dudaim, que eram as mandrágoras. Mandrágoras são aquelas flores especiais que Reuven, ele foi lá no jardim, ele colheu, ele trouxe para a mãe dele, Leá, porque essas flores tinham uma segulá especial, ajudava a poder ter filhos. Ele viu que a mãe estava muito chateada, que o pai gostava mais da Rachel do que ela se sentia odiada, então vinha o Reuven, ele veio com essas flores para dar para a mãe dele. Esse ato dele ficou registrado na bandeira dele. Tinha muitas outras coisas que aconteceram na vida dele, mas esse ato ficou registrado. O que simboliza isso? Carinho pela mãe. Carinho, sensibilidade, bondade. Ele conseguiu enxergar a dor da mãe
E quando ele viu uma flor bonita, ele falou, deixa eu comprar essa flor, que eu acho que vou conseguir ajudar aquela pessoa. Nós temos, cada um de nós, todas essas qualidades. E cada um tem que conseguir desenvolver o máximo de qualidades que ele consegue. Mas, naturalmente, nós já temos uma certa inclinação para certas atitudes. Essas atitudes, inclusive, podem ser a nossa maior virtude e a nossa maior armadilha. Porque esse Reuven, nesse ato de amor pela mãe e sensibilidade, depois que a Rachel falece, ele entra na vida pessoal do pai, pega a cama do pai, coloca a cama dele, tira da tenda da serva e coloca a cama dele, mexe para a tenda da mãe dele. Ou que seja, ele queria dizer que você, pai, agora dá mais atenção para minha mãe, e ele fez uma mudança lá na casa, na vida, tentando dar uma indicação muito pessoal na vida de Jacob. Ele passou o resto da vida pedindo desculpa por esse ato. Ele foi condenado por esse ato de ter se intrometido na vida do pai. Então veio de uma sensibilidade muito grande, a ponto dele se arriscar e tomar uma atitude dessas na vida do pai. Mas é uma qualidade que, se ela for bem direcionada, você vai ser aquela pessoa que vai conseguir olhar no olho da pessoa e falar, o que você está chateado hoje? Eu não falei nada. Não, mas eu estou vendo que hoje você não está muito bem. Você vai lá no dia seguinte, você compra alguma coisa para ele, você tem esse carinho. Isso é Reuven. Então quem vinha de Reuven, ele sabia já que ele tinha essa facilidade para conseguir reconhecer o problema dos outros. Empatia. Empatia, escolher. Empatia. Essa era a característica de Reuven. No mês de Nissan, foi a época que eles inauguraram o templo, inauguraram o serviço dentro do Mishkan, que eles faziam os sacrifícios, cada tribo. E a gente, nos primeiros 12, 13 dias de Nissan, a gente lembra, atualmente, no Sidur, a gente fala, olha, hoje é o dia que fez a tribo de Yehudá. Se é que eu sou da tribo de Yehudá, que seja considerado como se fosse que eu fiz, e que minha alma esteja conectada, e etc. E uma das regras é que, se você sabe, vamos supor, que você não é da tribo de Yehudá, você é Cohen, eu, por exemplo, sou Cohen. Tá bom que eu não tenho certeza absoluta, mas vamos supor que até tivesse certeza absoluta. Então, teoricamente, nesses dias de Nissan, eu teria que ler só o dia referente à minha tribo. Eu tenho que lembrar a minha tribo, não tenho que fazer corban por todo mundo. Cada tribo fez uma vez. Mas a regra é que eu faço todos os dias. Porque apesar de eu, nessa encarnação, ser Cohen, eu não sei como que era na outra. Apesar que nessa encarnação eu sou Cohen, eu também devo ter resquício de Shimon, de Levi, de Eudá, de Issachar, de outros e assim por diante. Por parte lá de mãe, né? Por parte lá das partes maternas. Por parte da mãe, nesse caso não conta, porque a tribo sempre é patriarcal. Sim, mas você está dizendo que talvez por mãe... Tem parte genética. Tem parte genética. O que eu estou dizendo é que na formação genética espiritual, eu tenho das outras tribos também. São coisas que a gente não entende. Então, o que eu quero dizer é que você vai dizer, bom, mas eu sou Levi, então quer dizer que não quer dizer nada. Hoje a gente não tem essa indicação clara. O que eu estou querendo dizer é que quando a Hashem ele vai lá e coloca uma bandeira para cada um, é isso que a Hashem já está indicando para cada um qual é a sua parte, qual a sua porção, função dentro do povo de Israel e dentro do mundo. Então já facilitava. Hoje a gente não tem essa indicação, então a gente tem que pegar um pouco de cada, tentar desenvolver todas, mas naturalmente a gente já tem uma que é mais fácil para a gente tem que aproveitar e fazer o máximo dela. Falamos de Reuven. Antes de passar para Shimon, eu queria voltar para os anjos. O que Bnei Israel viram que cada um tinha uma bandeira? Você que viu ontem que o Trump chegando na China, está todo mundo lá com a bandeirinha na mão. Isso é a forma deles se alegrarem ou fingirem que estão alegres, não sei. Não, eles colocam sempre criança com a bandeira do país do visitante. É do país do visitante? Israel era a mesma coisa. Mesma coisa. E aí então chegou no Har Sinai, tinha lá todas as crianças, todos os anjos balançando as bandeiras. O que significa isso? A ponto que o povo invejou. É isso que inveja os anjos? Tem outras coisas para você invejar dos anjos. Eles não têm etcerará. Você quer as bandeiras? A bandeira de cada anjo significava, cada um tinha o seu uniforme, a sua camiseta do seu time, e cada um sabia exatamente qual era a sua função, sem atrapalhar e pisar em cima do pé do outro. Esse é o maior problema da organização das sociedades. Por um lado, cada um tem a sua individualidade, você quer trazer a tua opinião, você quer falar, só que você às vezes não consegue respeitar que o outro também tem a opinião dele e conviver em paz.
Nesse mundo é muito difícil, praticamente impossível. Chega aos anjos, tem bilhões de anjos, cada um com a sua bandeira diferente. E todos funcionando em sintonia com uma orquestra perfeita. Eles invejaram. Então Hashem fala, vai chegar a tua hora, eu também vou dar para vocês essas bandeiras. Shimon. Aliás, deixa eu ver se eu pego o Shimon. Shimon tem um desenho da cidade de Shem. Shem foi aquela cidade que os dois irmãos, Shimon e Levi, foram lá destruir a cidade inteira porque eles tinham pego a Diná. A Diná foi raptada, irmã deles. Ela foi violentada. E eles vão lá, enganam todo mundo, falam que vão fazer as pazes, eles fazem Brit Milá, terceiro dia chegam, eles matam todo mundo, e todos os homens, e acabam com a história. Por quê? Eles dizem, Arzonah Yaset Achoteinu. A gente vai deixar barato que a nossa irmã foi feita com uma zoná? Ela está livre aí? Está aberta à disposição de qualquer um? A gente não pode deixar essa situação. Isso simboliza o quê? Vingança. Vingança. Não é vingança, aqui não é uma vingança, eles não estavam fazendo para se vingar. Mas é uma paixão por aquilo que é certo e você ir com extremo para você manter a justiça. Se você for só assim, está complicado. Você também pode chegar no extremo e você perder as consequências, perder a noção das consequências dos seus atos. Você está indo com uma boa intenção, mas você vai e mata todo mundo. Então, você concorda? Então vai ver que você era dessa tribo. Vai ver que você era dessa tribo. Não sei, você tem qualidades, cada um tem as qualidades, como eu falei, não dá pra gente saber quais são. Mas se você tem essa paixão extrema de defender a honra de outra pessoa, isso é uma qualidade incrível. Eu lembro, quando eu estava em Israel, e na sinagoga se levantou uma pessoa, que não era o rabino, que não era alguém, era um frequentador, que ele se levanta, eu quero silêncio. Ele falou, eu estou aqui para dizer, para protestar o maltrato que foi feito para o rabino da sinagoga. Alguém tinha maltratado ele publicamente, e ele se levantou, falou com todas as palavras, isso é inaceitável, inadmissível, começou a falar e as pessoas ficaram mexidas. Você não pode deixar barato. Uma injustiça acontece, você tem que ir lá e tomar atitude. Só que não é todo mundo que tem essa capacidade de se levantar lá, não, deixa eu ficar no meu canto, deixa passar, e etc. O cara que é, por exemplo, o Reuven, aquele que tinha aquela sensibilidade tão grande de ir lá e ajudar a pessoa, provavelmente não é o cara que vai se levantar na sinagoga e vai protestar, e etc. Tem uns que estão doidos para protestar, estão procurando, quando você é carpinteiro, quando você é acho que carpinteiro é a palavra, todo mundo vira prego, como que é a palavra? Quando você gosta de martelar, tudo é prego. Então você fica de olho nos pregos. Então quando você quer protestar, você vai achar alguma coisa para protestar. Então a gente tem que entender que se você tem essa qualidade ou essa tendência, você tem que usar ela para o lado certo. E Hashem colocou cada um de uma forma diferente, porque cada um tem a sua função. Incrivelmente, diz Agmará, em cada geração, você acaba tendo uma sociedade que funciona. Porque Hashem, ele cria que alguns vão pegar no modelo antigo. Alguns têm a habilidade de serem sapateiros, outros carpinteiros, outros serem carroceiros, e assim por diante. Se Hashem fizesse que todo mundo vai querer ser como a mamãe queria, doctors, não vai ter paciente. Só vai ter doctors. E só cirurgião, neurocirurgião ou qualquer coisa. Não vai sobrar para as outras especialidades. Hashem, ele fez, e você vê que em cada país, tudo bem, às vezes falta mão de obra aqui, dali, você importa de outro país, etc. Mas você vê que a coisa funciona. Você está preocupado com a IA, vai tomar conta, não se preocupa, vai ter trabalho para todo mundo. Hashem vai tomar conta. Ou não vai precisar de trabalhar, mas a gente vai ter parnação. Vamos pegar agora Yehudá. Yehudá é conhecido que ele era... Qual o desenho da bandeira dele? Liderança. Liderança, ele era um leão. Tem gente que nasceu para ser líder, não adianta. O cara nasceu para ser líder. Tem gente que não nasceu para ser líder. Você coloca ele lá e o cara não vai ser um bom líder. Não adianta. A liderança é uma faca de dois gumes. Depende do que você vai fazer com ela. Mas o Yehudá, ele tem essa tendência. Ele era o leão. Ele é o rei da selva. Hashem colocou nele essa tendência. Zevulun era o desenho de um navio. Porque Zevulun, ele tinha aquele acordo com o irmão dele, Sachar,
que Issachar estudava a Torá e Zevulun saía para trabalhar. Dentro do povo de Israel, você tem o cara que saiu para trabalhar, o cara nasceu, o cara tem esse dom de negócios, de viagem, de importação. Você vê, tem pessoas que eles têm esse dom. O cara já nasceu vendedor. Já quando nasce quer vender a mãe. O cara tá pronto. As pessoas têm esse dom. Hashem dá para cada um o seu dom. Então ele tem que usar esse dom. E nem sempre ele pode dizer, não, mas eu quero estudar a Torá. Quem disse que o teu propósito aqui na vida é você ficar sentado estudando a Torá? Eu estava falando ontem com uma pessoa, que ele teve muito sucesso na carreira dele. Eu falei, você não pode aposentar. Não, eu quero estudar, quero... Quem disse? Você não tem esse direito. Mas eu já tenho o suficiente. E daí? E daí que você tem o suficiente? Você terminou a vida? Terminou a tua função? Cada um tem que se consultar com o seu rabino na sua situação, às vezes as coisas mudam, etc. Mas, se você tem um dom, você não pode desperdiçar ele com tanta facilidade. Pelo contrário, você tem que usar ele para poder servir a Hashem. Você tem um muito, muito interessante, que é o Dan. Dan não é uma tribo tão conhecida. Pelo contrário, Dan ficava por último. Quando eles andavam, o Dan, eles coletavam, todo mundo perdeu no meio do caminho, os herring que caíram no meio do caminho, o celular que esqueceu, a chave, sapato. Eles iam lá e eles faziam essa coleta e faziam a mitzvah de devolver. Mas Dan tem uma coisa muito curiosa. Dan, ele tinha apenas um filho, chamado Hushim. E esse Hushim, ele era surdo. Inclusive tem um shliach, um rabino em Israel, que ele tem uma organização chamada Hushim Ben Dan, que é uma organização, ele é surdo, o aleino, e ele lida com toda a comunidade surda que tem em Israel, que ele faz a shlichut especificamente com eles. É uma coisa incrível. Ele, não vou dizer que ele falou, porque ele não fala, mas ele se comunicou no Kinus Mundial, no Congresso Mundial, não esse ano, o ano passado, não esse que passou o ano retrasado, e ele, com o intérprete, ele ia falando em libras, e o intérprete ia falando em voz alta, uma coisa de louco. E ele falando que eu tenho uma função, e essa minha função é de lidar com essas pessoas, que acham que elas são menos porque elas têm essas dificuldades. E aqui você tem a história de Dan, filho de Hushim. Qual é a história de Dan, filho de Hushim? Quando vieram enterrar Yaakov estava no Egito. Ele falece, pede para ser enterrado em Israel. Ele está indo para Israel, chega de repente um cara chamado Esav, o irmão de Yaakov, aquele lá que tinha brigado com ele. Estava vivo. Ele vira e fala, essa cova é minha. Essa cova é minha. Não dele. De novo, aquela história, quem é mais velho, quem comprou, não comprou. E aí os filhos falam, não, você vendeu a primogenitura, não só a primogenitura, teu espaço aqui, meu pai comprou. Ele comprou de você. Aí fala, que nada. Enquanto isso, você tem o Naftali, que é representado, já outra bandeira, como uma gazela. Ele fala, nós temos o documento de venda, ele está no Egito, eles estavam em Israel. Ele corre para o Egito, ele vai correndo a pé, e ele muito rápido, ele está indo buscar o documento para provar que é dele. Enquanto isso, chega Hushim, que era esse surdo, não entendeu o que estava acontecendo. Eu não sei como, mas explicaram para ele, olha, esse cara aqui está reivindicando, dizendo que é dele, não sei o quê. Falou, que história é essa? Ele foi lá, deu uns ets e cortou a cabeça do Esav. Esse é meu herói. Esse é teu herói. Tem vários heróis teus aqui, você está gostando? O que matou a cidade, agora ele mata o tio. Ele falou, que história é essa? Meu avô está aqui, jogado, morto. Você não pode deixar o morto esperando. E aí, enquanto isso, estão esperando trazer que documento, nada. E ele vai lá e ele mata o Esav. E a cabeça do Esav, ela roda lá para dentro, a história é comprida. Mas você vê que ele, surdo, conseguiu tomar uma atitude que todos os não surdos, ouvintes que estavam lá presentes, não conseguiram tomar. Ele falou, não tem história. Não tem como deixar meu avô aqui parado. Ele foi lá e tomou atitude. Então esse era Hushim. Mais ainda, esse Dan, de todas as tribos, aqui menos filhos tinha. Só tinha um filho. E ainda um filho com certas limitações. Quando a gente vai ver o censo das tribos, essa se torna a segunda maior tribo de todas. Mostrando pra gente que uma pessoa com limitações
se ele souber e entender que isso é uma dádiva que Hashem deu para ele, ele pode superar todo mundo. Por quê? Porque não existem limitações. É difícil a gente falar, é difícil a gente se colocar no lugar de uma pessoa, de uma família que tem limitações. Mas, em termos reais, não existe limitações. A pessoa tem uma ilimitação. Você, todos nós temos limitações. Só que a gente sabe esconder bem. Tem alguns que não conseguem esconder. Fica mais fácil. Não desejo a ninguém, que ninguém passe por dificuldades, que Hashem traga saúde plena a todos. Mas se nesse momento, enquanto a gente está no galuto, você tem uma certa deficiência física, emocional e espiritual, ninguém aqui tem, aqui é todo mundo perfeito, então saiba que essa sua deficiência, essa pode se tornar a sua maior virtude. Ele surdo, conseguiu tomar atitude que ninguém tinha tomado. Isso é uma porção do povo de Israel. Eu tenho um sobrinho, filho da irmã da minha esposa, que ele nasceu com uma condição muito rara, mora na Austrália, e ele não fala e não anda. Quando ele nasceu, obviamente, foi um choque muito grande. E a minha cunhada, ela teve que reestruturar a vida inteira dela em função desse novo filho que ela teve. E, claro que foi muito difícil, mas ela se mudou por completo e hoje ela tem um impacto mundial muito grande. Ela tem nas redes sociais que ela mostra, não existe limitações. A limitação é quando a gente coloca a limitação. Porque disseram que ele nunca ia falar, disseram que ele nunca ia andar. E todo dia ela está lá na fisioterapia, aí tentando e fazendo, mostrando. Hoje ele já consegue se comunicar de algumas formas. Tem uma tela onde ele consegue, com o olho, ele olha para certas coisas, ele já fala o que ele quer. Ela começou a chorar a primeira vez que ela viu isso. Meu filho está se comunicando, dizendo que ele quer brincar. E ela brinca com ele todo dia, e todo dia ela posta alguma coisa, levando ele para um pula-pula. E como os amigos, isso é o mais bonito, ela criou a mentalidade, já existe lá fora muito forte, mas ela fez muito trabalho em função disso, da escola, dos meninos da classe entenderem. Tem aquele que fala e tem aquele que fala sem as palavras. E que ele é um menino tanto quanto vocês. E você vai ver como que ele é tratado pelos amigos da escola, é uma coisa incrível, de chorar. Sempre que eles brincam, colocam ele na brincadeira, e colocam ele para pular, e ele vira o centro das atenções, e todo mundo brinca com ele, etc. E agora, em agosto, vai ser o bar mitzvah dele. Uau. E o bar mitzvah, ele não tem condições de colocar tefilim, de rezar, não, tem muita limitação. Tá isento. Claro que está isento, não tem nem condições. Mas vão escrever um Sefer Torah, e vão dar uma Torá nova pelo bar mitzvah dele. E como a minha cunhada, alguém fala para ela, às vezes, refuah shlemah, que ele tem a cura. O que refuah? Ele é assim. Ela chega assim até o extremo, entender que ele é assim. Essa é a dádiva que a Hashem me deu. Não estou esperando uma refuah. Ele é assim. Cada um com a sua forma. É uma maneira radical de enxergar. Mas ela vive dessa forma e inclusive, ela dá entrevistas internacionais, etc. Muita gente procura o conselho dela, porque ela realmente consegue. Não é fácil. Todo dia você tem que é muito esforço. Ela, por exemplo, faz academia todo dia para conseguir levantar o filho. O filho dorme num berço especial, porque no meio da noite ele pode ter algum problema de saúde, poder sair correndo, cair da cama, etc. Então, isso já é um menino de 12 anos, não é brincadeira. Mas ela tornou isso numa missão de vida dela. Então ela era professora na sinagoga, a rebbetzin da sinagoga, dava shiurim, tarará, da maneira mais convencional. E ela mudou a vida dela e hoje mudou completamente. Inicialmente foi um choque muito grande. Ela precisou parar de dar aula, falou, o que eu vou fazer agora? Eu estou aqui para dar aula, eu sou professora. E ela mudou. Então tem um livro, uma coleção de livros muito bonita, que chama, não lembro os nomes, mas Mandy da China, Tzipora da Índia. E aí eles pegam os shluchim, que estão nos lugares exóticos, e contam para as crianças como que é a vida deles. E a criança fala, olha, eu não tenho escola, não tenho amigo, meus amigos aqui são as vacas, eu moro aqui na China, e a gente vai visitar, tem lá de Marrocos, eu estava vendo esses dias, o rei do Marrocos é muito próximo dos judeus, tem a história que eles contam que o rei do Marrocos pediu ajuda para os judeus rezarem, que tinha uma seca muito grande, 2 dias depois que os judeus rezaram, caiu chuva. Aí conta assim uma maneira muito legal da vida, de como que é a vida de shluchim para crianças. E ela pediu e ela conseguiu que fizessem um Mandy da Austrália. Eles moram na Austrália. E é um menino sentado na cadeira de rodas. Para que as pessoas entendam que cada um tem a sua shlichut. Ele não é menos shliach do que uma outra criança que fala, que se comunica, etc. Então é algo que Baruch Hashem, hoje o mundo mudou muito em relação a isso, dessa visão, mas ela tem uma missão incrível.
Então você tem aqui Dan, filho de Hushim, que ele vem representar para a gente, pelo menos esse aspecto, parte do que ele vem representar, é esse aspecto de transformação, de aceitação, de mostrar que a tua fraqueza não é uma fraqueza, a tua fraqueza é a maior virtude, a maior luz que Hashem colocou aqui nesse mundo. Hushim, filho de Dan. E o que eu falei? Dan, filho de Filho de Hushim. Hushim. Contrário. Inverti algumas vezes. Obrigado. E só concluir com uma coisa bonita, então eu falei algumas das tribos, então só lembrar, eu falei de Reuven. Reuven é as mandrágoras, com a sensibilidade dele pela mãe. Falei de Shimon, que destruiu a cidade, essa paixão extrema pelo que é correto e não deixar as injustiças, não permitir que aconteçam injustiças e tomar atitude. Eu falei de Zvulun, que ele sai para o trabalho. Falei de Issachar, que ele estuda a Torá. Falei do Yodá, que é liderança. Falei do Dan, que ele representa aquela pessoa que tem as suas limitações, mas ele supera tudo, assim como o número dele, que era um filho, e desse filho se tornaram a segunda maior tribo. Falei de Naftali, que era a gazela. Tem outros, mas não vai dar tempo agora. Mas uma da linguagem que a Torá usa para a gente é que Lemispar Shemot Lemishpechotam, que eles foram contados por seus nomes e famílias. Por seus nomes de famílias. O que quer dizer foram contados? Números, normalmente, e a gente sabe da nossa história de 75 anos atrás, de que número se transforma a pessoa em número, é a maneira de você reduzir a pessoa a um número, e de repente ele não é mais uma pessoa, ele perde a sua identidade. Isso é o que o número faz. O nome faz o contrário. No momento que eu tenho um nome, eu tenho uma individualidade. Eu tenho nome, tenho sobrenome, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho os meus adjetivos, cada um é um indivíduo. A Torá fala pra gente essas duas linguagens, que eles vão ser contados pelos nomes. E ainda ele fala o nome das famílias. Parece uma contradição, porque contar, você reduz a pessoa, aparentemente, a um número. Você entra na prisão, a pessoa não tem mais nome, ele tem um número. Deus nos livre. E aí você fala, ele tem um nome, é o contrário. Porque nós temos os dois aspectos. Nós temos nosso aspecto individual, e nós temos simultaneamente nosso aspecto como um todo. A gente é um número, a gente é um nome. A gente é uma família, porque a gente tem que contribuir para toda a família. Isso que a Torá está dando para a gente. Quando a Torá fala que o Midrash traz que o povo de Israel invejou as bandeiras, é porque eles viram esse contraste funcionando muito bem. Onde cada anjo tem a sua função, e ao mesmo tempo eles entendem que eles fazem parte de um só corpo. E cada um tem a sua missão dentro da fábrica. Se um falar, eu quero fazer a função do outro, não vai dar certo. Concluí com uma história que o Rebbe contou, essa história. Ele falou que tinha uma vez um carroceiro que estava chegando na cidade, véspera do Shabat. E você tinha o cara, que era o homem todo bonitinho, estava dentro de casa, tomando banho para o Shabat, colocou as melhores roupas dele, ele está indo para a sinagoga. De repente ele vê o carroceiro. O carroceiro está atolado no meio da lama, pedindo ajuda. Ele vai, com um bom judeu, fala, eu vou ajudar. Só que, nisso que ele ajuda, como ele não é carroceiro, tem zero experiência, então ele fica todo enlamaçado. Enquanto isso, o carroceiro já tem roupa própria para isso, ele faz o quê? Está entrando o Shabat, fala, não vou assim para a sinagoga, não tem como. Sujei toda a minha roupa, ele volta para casa para tomar outro banho. Enquanto isso, o carroceiro vai para a sinagoga. O que acontece? Aquele homem, que era o bem vestido, ele costumava ter visitas na casa dele. Pessoas ficavam no fundo da sinagoga esperando alguém convidar. Só que ele não foi para a sinagoga naquele dia. Ele ficou em casa tentando se arrumar, porque a gravata nova dele, o terno dele, etc. Enquanto que o carroceiro foi para a sinagoga e não tinha onde comer. O Rebbe usou isso, é uma metáfora, uma anedota, mas dizendo que esse é o problema quando o carroceiro, ele sai da sua função e ele pede para o dono da casa virar o carroceiro. Aí o carroceiro fica sem o que comer, e o dono da casa fica sem roupa para vestir. O cara que está na sinagoga esperando o convite não tem onde comer. Você tem que saber qual é a sua função. A mensagem não é que isso não é para ajudar outra pessoa. Claro, tem que ajudar e tem que... Mas a mensagem é, você tem que saber, se você é carroceiro, seja carroceiro. Se você é o cara que vai na sinagoga, todo bonitinho, mas você vai convidar as pessoas na tua casa, e é isso que você tem as condições, essa é a função que a Hashem deu para você. Eu vi uma passagem linda, eu falei que era a última coisa, mas eu quero comentar, muito, muito linda. Tem uma carta do Rebbe para um grupo de professores do Chabad em Israel, que eles queriam entrar em greve. Por quê? Porque os professores estavam ganhando muito pouco. E
O que você faz num país, especialmente quando você ganha do governo, você entra em greve. É a maneira de você conseguir protestar para conseguir os teus direitos. E o Rebbe escreveu para eles de uma maneira muito forte que de jeito nenhum você não pode entrar em greve. Por quê? Número 1, você está ensinando Torá. Hoje você fala para o teu aluno, não, tem que estudar a Torá, tem que acreditar em Deus, parará. E aí você não vai na escola porque não estão pagando teu salário? Número 1. Número 2, a tua maior missão de vida é você ensinar. E você vai abrir mão da tua missão de vida por causa de um salário? Ele conclui, ele traz uma prova bíblica para isso. Ele fala o seguinte: o rei Shaul, ele perdeu o reinado dele. Hashem falou, você perdeu, teus filhos não vão ser reis. Por quê? Porque ele não matou Amalek. Ele matou, mas não matou todo mundo, reviveu, os animais, perdeu. Dá uma segunda chance, vou pedir perdão, desculpa. Não tem jeito, Deus não vai mudar de ideia. Acabou. David Amelech, ele errou na vida dele. Não sei se pode falar que errou, não errou, mas teve a história de Batsheva, teve a história que ele contou ao povo. E ele não perdeu o reinado, pelo contrário. David Melech Israel Chai Vekayam. Nós sábios perguntam, peraí, por que o Shaul errou? Não tem volta. David errou 2 vezes e tá aí. Depende aonde você errou. O erro de Shaul foi mais importante. O erro de Shaul não só que foi mais importante, o erro dele era contra a posição máxima dele. A posição de um rei é o quê? Eliminar os inimigos. Você está aqui no reinado para isso. Você errou nesse ponto, que é o ponto da tua missão de vida, você não tem mais essa carreira. Perdeu a carreira. Não tem mais o que fazer aqui. Quando David Amelech ele erra a nível moral, pessoal. Ele não erra no nível, na missão principal dele, aonde ele foi designado. Então, se você não atuou como rei, você não é mais rei. Você não tem mais como passar isso para a próxima geração. David Amelech errou. Como ele pagou por esse erro? A nível pessoal. Ele perdeu filhos em vida. Ele teve um monte de histórias que foram terríveis. Que Hashem ele retribuiu em vida para ele de uma maneira extremamente pesada. Mas a nível pessoal. Como rei, ele não errou. Então, como ele não errou como rei, então ele não perdeu a função principal dele. A gente não pode esquecer, cada um de nós erramos. Mas a gente tem que lembrar que se você é Reuven, se você é Shimon, se você é Yaakov, se você é Issachar, se você é Irachmiel, você tem que lembrar qual é a sua função. E nela, você tem que fazer o maior esforço para errar o menos possível. E não só não errar, usar ela da melhor maneira possível. Essa é a missão para que Hashem te colocou aqui no mundo. Nessa, você tem que tomar muito mais cuidado e não errar. Tchau.